O ser humano é um conjunto de identidades e a sua constituição vem desde o seu primeiro elemento, que é o nome. O sujeito político inserido dentro do Estado atua através de documentos próprios, tais como carteira de identidade, CPF, título de eleitor, que do ponto de vista concreto formalizam sua identidade. Como se constrói a identidade? O que é a identidade social? Essas e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema a construção da identidade. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos discutir o tema a construção da identidade. E para isso recebemos no estúdio Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Adriano Naves de Brito, decano da Escola de Humanidades da Unicinos, e Mário Flaig, filósofo e psicanalista. Sejam bem-vindos. Hoje não errei o decano do Adriano, que é das Humanidades, e nomos, direito, lei, Gesetz, sentar, em alemão, o legislador é dador de nomes, né? Gesetzgeber, né? É verdade. Então veja essa semanticidade dos alemães com o grego. Eu vou começar com você, Henriette, que trouxesse para nós. Eu trouxe do Luiz de Pirandello, nenhum e sem meu. Poxa. O Pirandello Não posso perder a piada, né? Nenhum ou 100 mil, aí tem o problema do se é os organizadores, se é o Datafolha ou se é a Polícia Militar que dá o número. Né? É verdade. Que é a estatística, né? Segundo os organizadores, 1 milhão. Segundo a Polícia Militar, 1.500. E segundo o Datafolha, 853. Enfim. Aqui é só um sujeito, né? Mas é importante porque essa ideia, né, de que cada órgão possa mensurar de forma diferente remete à ideia de relativismo. Né? Remete à ideia de que a partir do ponto de vista que tu adota, tu enxerga as coisas de uma maneira ou de outra. E isso tem muito a ver com o texto, na verdade. O autor, que é Luiz de Pirandello, tem A Vida de Matias, que é filme. Que ele morre, depois volta. Foi feito já programa sobre esse texto. Eu não lembro. 6 personagens em busca de um autor. Ele é um escritor, dramaturgo, romancista italiano da Sicília e vai escrever esse livro durante 1916 e 1926. Aí ele recebe em 34 o Prêmio Nobel e morre em 36. E esse texto, assim como Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, ou mesmo os textos Ulisses, de Joyce, tem como mote a concepção de tempo que se altera com a teoria da relatividade. De concepção de tempo e também de espaço, né, que se altera com a teoria da relatividade. Então, a relatividade é algo que vai aparecer nessa obra. Vitangelo Moscarda, que é o personagem principal e que é o narrador, tem 28 anos, é casado, herdeiro de um pai que ele havia deixado um banco, que ele não precisava trabalhar, ele tinha um procurador, tinha sócios no banco. Uma offshore, não tinha uma offshore? Tudo muito tranquilo na vida dele, até que um dia de manhã ele se olha no espelho e a mulher diz para ele: tu tens o nariz torto para a direita. E tu tem as 2 sobrancelhas como se fossem pontos circunflexos. E tu tem o teu dedinho torto. E as orelhas descoladas da cabeça, uma mais do que a outra. E as pernas, pelo menos a direita, arqueada na altura do joelho. E aí ele percebe que ele nunca tinha sequer enxergado o seu corpo.
e que a ideia que ele fazia dele, a imagem que ele fazia dele, não era a mesma imagem que os outros faziam dele. Então, o é a expectativa de ter apenas uma imagem que lhe corresponda. O nenhum é quando ele se dá conta de que não havendo esse então ele era nenhum, ao mesmo tempo que ele é muitos, que ele é 100 mil, porque ele percebe que cada pessoa o enxerga de uma forma diferente. Magnífico. Então, a partir daí há uma série de... É esse o início da narrativa, né? Há uma série de consequências. Né? A relativização, a fragmentação, até o momento final da narrativa, que eu não vou contar. Não vai dar spoiler. Não. Mas é muito interessante essa questão, e mais tarde a gente vai inexoravelmente falar, e talvez, não sei se o Adriano já fala disso, mas o que a Henriette colocava aí era a questão da linguagem privada, a linguagem pública, uma questão que é muito importante, né, na discussão, e o olhar. Mas, Adriano? Então, depois de nenhum, 100 mil, eu vou para o 2. Pronto. Eu trouxe o Martin Buber, uma tradução de um livro publicado em 1923, então, mais ou menos, aí está rondando esse período. É um autor muito conhecido da tradição judaica, da mística judaica, então nós estamos falando de Hassidismo, o que influenciou muito esse autor. Mas eu o trouxe porque ele trata de uma dimensão da nossa identidade que está muito presente numa corrente. Sempre tenho trazido esses textos que são entre a filosofia e a literatura, porque, na verdade, ele não é um texto de filosofia, propriamente dito, sem ser um texto de literatura. Porque ele tenta também levar o leitor a... interagir com a sua própria ideia, reconhecer a sua identidade, interagir com ela e perceber essa dimensão que é a relacional. Por isso o 2, que eu disse que é 2. Ele diz que o mundo se abre para nós na relação quando nós dizemos o tu. Na verdade, a relação é a palavra primitiva do eu-tu, que é essa relação fundamental. Existe uma outra relação fundamental que é o eu-isso, ou eu-isto, que é a objetificante. E a primeira é a originária, é a fundamental, e ele trata, então, desta concepção que na fenomenologia é muito comum, e por isso que eu disse que perpassa toda uma corrente de pensamento filosófico, que precisa se reencontrar com a outra corrente que trata o homem a partir das suas, mais a partir da ciência. Então, aqui fala mais desse aspecto subjetivo da identidade. E ele marca isso, então, nessa relação dual. Você nunca é você mesmo. O eu não existe, só existe na relação com o tu. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas vem a calhar nessa ideia de... entra a ideia de reconhecimento como uma dimensão fundamental. Abre-se a partir dessa relação fundamental dimensões outras de interação, de reciprocidade, de reconhecimento. Né? Intersubjetividade, que é o lugar, na verdade, onde existe a identidade. Então, o pensamento é radicalmente oposto a uma ideia moderna de que primeiro é o eu e depois há uma relação, uma abertura para a outra coisa ou o outro. Não, o eu simplesmente não existe fora dessa relação, fora da interação com o outro, que é o tu. Né? Então, isso aqui abre um campo enorme para discutir a origem e as bases da nossa identidade. E, Mário? Eu pego por um caminho absolutamente contrário, já que faz muito tempo que eu não vi o Adriano. Eu trago o Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que é um período um pouco anterior, é metade do século XIX, vamos dizer assim, onde se ambienta o fim do Império, o Cortiço, e onde tem os vários personagens, o João Romão, que é o que a partir da sua vendinha, com a sua negra ali, ele vai juntando dinheiro e vai construindo o Cortiço. E vai recebendo muitos clientes. E João Romão é um português,
E daí se muda para o lado o Miranda, que compra o palacete. O Miranda é um português também, mas que está no comércio pelo atacado. E depois vem o homem que trabalha com as pedras, que é o Jerônimo, outro português, né? E a transformação dos personagens, dos portugueses que estão no Brasil. Ou seja, como a identidade, ou isso que chamamos, ela está constituída a partir de fora. Não a partir do tu, mas de algo muito para além do tu, né? E nesse sentido, já discutindo e contrapondo, Martin Buber tem uma visão muito curta. Se ele tivesse tomado o que tem a tradição judaica, da exterioridade como o fundamento de tudo, ele teria dado um outro peso para o isso, e não apenas a objetivação. Mas já é a discussão, né? Ou seja, como o português se abrasileira, mas continua aqui sendo dito o português. Se ele volta para Portugal, como é que o chamam? O brasileirinho. Ou seja, quem ele é, ele não sabe mais. Bom, e aí, Adriano? Defenda-se. Não necessariamente eu preciso defender o Buber, mas eu acho que aqui o Mário foi severo demais. Porque o Buber reconhece, obviamente, e isso não é sem sentido dizer que a nossa identidade é dada pelo exterior. Há uma dimensão que pode não vir muito ao caso, que é essa dimensão que é retomada depois na mística, que é dessa relação com a alteridade. E essa alteridade não é uma outra pessoa específica, né? Mas na medida em que você pode dizer tu, você só pode dizer tu na medida que você reconhece um ponto, uma centralidade egocêntrica que é do eu. Agora, então, o que dá corpo, o que dá conteúdo a essa dimensão é, obviamente, o externo, é o mundo, né? Que tá aí. Mas o Buber, então, é mais moderno no sentido da subjetividade do que a discussão que o Mário está propondo, digamos, de uma formação a partir do externo, ou ele se adianta na história já o Aloysio de Azevedo e vai para além da subjetividade. É um homem na frente do seu tempo para escrever isso? Não, tem uma questão que eu acho que é importante, literária, né? que é importante a gente frisar. O Curtiço é de 1881, se eu não estou enganado, né? Então, ele é um texto que surge no realismo-naturalismo, né? E que, portanto, tem uma corrente de fundo que é o determinismo. Tá? Então, o homem é determinado pela raça, pelo meio e pelo momento. Por isso que eles chamam ele de brasileirinho lá e português aqui. Não. A mudança que os três personagens, o Jerônimo, o João Romão e o Miranda sofrem, está também a serviço dessa estética que procura mostrar que o meio influencia de uma forma determinante o homem, né? Então, ao se colocarem nesse novo espaço, dentro dessa cultura brasileira, o abrasileiramento ocorre, né? Então, tem esse exterior com essa marca aí na narrativa, enquanto narrativa naturalista. Eu já vou dar o tempo da modernidade do primeiro bloco se foi. O Direito e Literatura faz uma rápida pausa para voltar para saber se o Mário e o Adriano concordam com isto que a Henriette acabou de dizer. No próximo bloco falamos mais do assunto, a gente já volta.